Olá! Hoje a gente vai analisar uma abordagem para um problema que, olha, atinge quase toda empresa. Aquelas ineficiências que acabam com o lucro sem que ninguém nem perceba. O grande desafio é como a gente consegue enxergar esse caos. Para muita gente, os maiores custos de uma empresa são os óbvios, né? Aluguel, salários, mas e se eu te disser que muitas vezes não é bem por aí? O problema são os vazamentos silenciosos, aquelas pequenas perdas diárias que, quando a gente soma tudo, viram um dreno gigante de recursos. É o que a gente pode chamar de ralos de lucro invisíveis. São aquelas ineficiências que se repetem dia após dia e se escondem ali no meio do caos do trabalho. É exatamente aí que o valor se perde sem que a gente veja. Agora, imagine só se a gente pudesse colorir essa bagunça para ver exatamente onde estão os problemas. A ideia é essa: transformar aquele emaranjado de tarefas num mapa super claro. E a chave para isso é um sistema de cores bem simples. Vamos começar pelo vermelho. Ele representa o problema mais crítico de todos, o retrabalho. Pensa no vermelho como a cor do faz de novo. Aquele briefing que não foi claro, sabe? A versão errada do arquivo. Tudo isso é dinheiro sendo queimado, literalmente pagando 2 vezes pela mesma tarefa. Depois, a gente tem o amarelo. Esse é o custo da dúvida. É aquele tempo precioso que a equipe mais sênior perde respondendo perguntas repetitivas. Onde está aquele arquivo? Quem é que aprova isso aqui? Cada perguntinha dessas é um pequeno desvio que no fim custa bem caro. E finalmente o verde. O verde é o nosso objetivo. É o estado de fluxo, de produtividade pura. São aqueles processos que são tão redondinhos que, olha, simplesmente funcionam. Sem atrito, sem interrupção, é a cor da ação. Então, a ideia por trás do Chaos Off é exatamente essa. É pegar a confusão da operação e transformar num diagnóstico claro, codificado por cores. É como se a gente tirasse um verdadeiro raio-x do processo de trabalho. E o mais legal é que o processo para chegar nesse diagnóstico foi pensado para ser muito simples. São só 3 passos, basicamente. Primeiro, a gente conecta os dados. Pode ser uma lista de tarefas, por exemplo. Depois, mapeia as informações básicas. E pronto, já recebe a análise. A ideia é fugir de qualquer complicação. Tá, mas aí vem a pergunta, né? Como é que a plataforma consegue olhar para um arquivo simples e tirar insights tão profundos? A chave está no jeito que a inteligência artificial interpreta esses dados para achar padrões que, para nós humanos, passariam batido. A tecnologia usa uma analogia ótima. Ela funciona como uma câmera invisível e inteligente que fica ali observando como o trabalho realmente acontece. Ela não analisa o que as pessoas dizem que fazem, mas sim o que os dados mostram que elas fazem de verdade no dia a dia. Esse detetive digital é treinado para farejar desperdício. Ele procura por retrabalho, por gargalos, por aqueles fluxos de trabalho informais, sabe? Aqueles processos secretos que ninguém nunca documentou, mas que todo mundo usa. Ele acha até tarefa que não tem um dono claro. Mas o ponto mais importante é que essas descobertas não são só um monte de dados. Elas viram ferramentas práticas para melhorar as coisas. O sistema não só aponta onde está o problema, como também ajuda a construir a solução. O primeiro resultado prático disso é o score de caos. É uma nota, uma referência clara e imediata da saúde da operação. É um número só, que diz de forma bem direta o quão eficiente ou caótico é o seu processo. E não para por aí. Além do score, a plataforma pega aqueles fluxos de trabalho informais que ela descobriu e transforma em procedimentos operacionais padrão, os POPs. Tudo documentado, super claro, para qualquer pessoa conseguir seguir. Isso é essencial para não perder o conhecimento dentro da empresa. E o resultado? Bom, o resultado é um valor muito claro para todo mundo na organização. A gestão ganha visibilidade total e consegue identificar onde economizar. As equipes se livram daquele trabalho repetitivo e ganham mais clareza. E a empresa, como um todo, se torna muito mais escalável, sabe? Menos dependente do conhecimento de 1 ou 2 pessoas. E aqui a gente chega no que talvez seja o grande diferencial. Enquanto a maioria das ferramentas pede que a gente explique como os processos funcionam, o Chaos Off descobre sozinho, só observando o trabalho de verdade. Ele revela a verdade de como as coisas são feitas, e não como o manual diz que elas deveriam ser. Então, a reflexão final é essa. O que será que um raio-x colorido da operação revelaria? Que custos ocultos, que oportunidades de melhoria estão aí escondidos nos processos do dia a dia, só esperando para serem descobertos? Chaos Off. Desligue o caos e ative a produtividade.